passar aí 2 sequências de atividades falando sobre isso. E, por último, nesse Aprender Sempre, no volume 2, a gente ainda vai falar de proporção, só que agora a gente vai aplicar aos triângulos, beleza? Aprofundar aí o conceito sobre as proporções, estudando os triângulos. E aí, nos outros bimestres, a gente vai voltar a falar com vocês, beleza? Porque tem aluno perguntando aí para mim, o que a gente vai estudar, professora? Então, eu quero deixar claro, alguns professores já disseram que vocês não receberam esse volume, mas ele está disponível para vocês no site do Currículo Paulista, da IFAP. Então, vocês digitem lá, né, Currículo Paulista, vocês vão achar o Aprender Sempre da série de vocês, tá certo? E hoje a nossa aula vai ser de retomada. Eu vou começar na página 57 e essa sequência toda de atividades vai depender mais de você, aluno, do que da gente enquanto professor. Porque nós vamos falar de coisas que vocês já ouviram ainda esse ano, só que tem uma série de atividades que vocês têm que fazer para treinar, para ganhar bastante habilidade para a gente aprofundar, beleza? Vai da página 57 até 60 a aula de hoje. E para começar, né, nossa habilidade aí é resolver situações, problemas que envolvam operações com números racionais. Hoje a gente não vai fazer as operações, né, somar números racionais, subtrair. Hoje a gente só vai relembrar como que a gente representa, né, que é na forma de fração, na forma de decimal, posicionar na reta, ver quem é maior, quem é menor que ele. Certo? E aí eu vou dar algumas diretrizes aqui para vocês estudarem. E eu gostaria que amanhã, na aula de amanhã, vocês já tenham realizado as atividades todas até a página 60. Se vocês tiverem dificuldade, vocês podem voltar no Aprender Sempre, volume 1, nas aulas que devem estar gravadas aí no canal do YouTube do Centro de Mídias. Acho que no mês de março, por aí, vocês vão encontrar aulas referente a essa de hoje. Combinado? Então, olha lá, a gente vai revisar aulas anteriores aqui na telinha, representar os números racionais na forma de decimal e fracionária e posicionar os racionais na reta. E vamos comparar e ordenar. Comparar é assim, saber quem é maior, quem está na frente, quem está atrás, referente a outros números. E também vamos citar os números que não são racionais. A gente não vai fazer operações com eles, mas a gente tem que ter a habilidade de reconhecer, saber onde eles estão e quem são eles, tá certo? Então, vamos lá. Já vamos começar aqui fazendo essa revisão sobre os conjuntos. Quando você era pequeno, você aprendeu com a sua professora, os primeiros números, eles são chamados de naturais porque eles são natos mesmo. Se eu falar assim para o Osmar, pensa num número, Osmar, me fala um número. 4. 4. Qualquer pessoa que você pergunta, ele vai dar um número natural. Mas não que não existam outros números. É difícil uma pessoa ver de cabeça, falar 1/3, 0,7, raiz quadrada de 5. Verdade. Ninguém fala esses números, não é mesmo? Então, eles são naturais. A gente, quando criança, aprende com eles. Aprende o quê? Que operações? A gente aprende basicamente a soma e a multiplicação, porque a multiplicação é uma soma, né? Um tipo de soma com fatores, né? De parcelas iguais. À medida que você vai avançando na idade e na sua experiência, sua vivência de mundo, você já pode fazer continhas de menos. É verdade. Por que você não faz todas as continhas de menos no natural? Porque você faria uma conta assim, ó, 2 menos 1, 2 tira 1, você encontrava 1. Mas quando a gente invertia, né, falava para você, faz 1 menos 2. Aí a cabeça da criança pira. É verdade. Eu tenho filhos pequenos, estou lembrando aqui da minha pequena, né? Quando você dá alguma coisa para ela, sente a satisfação daquilo, o que ela pede? Naturalmente, a soma está nela, quer mais. Sempre demais. Então, porque aumenta, né? Então, o negócio de dividir já é complicado para crianças, né? Mas dividir, subtrair. Mas no próprio instinto delas, eles não gostam de dividir o brinquedo, aquela coisa que tem. O pai, a mãe então tem tinha que pensado ensinar. nisso. Não, sim, é estranho, porque dá a sensação de quê? Quando você divide, dá a sensação de diminuir. De perda. É verdade. Quando você tirar, soma, né? É verdade. Quando você soma, dá o quê? A impressão de aumento. Mas tem tudo a ver, Viviane. Boa. E aí o que os matemáticos fizeram? Criaram um outro conjunto. Falou, Legal. poxa, a gente não pensa nesses números, mas eles existem. E aí, ó, tá aí os números naturais, ele começa no 0. Tem uma discussão sobre o 0, mas eu não vou discutir hoje, tá, para vocês. Então, os naturais a gente posiciona na reta aqui, ó, começa no 0 e segue para a direita, tá bom? E aí, por causa das operações de subtração, a gente amplia para os números inteiros. E assim, aí você pode fazer a sua continha de menos tranquilamente, que dá para fazer 1 menos 2, 2 menos 1. Isso você vai fazer já quando você está lá no 6º ano, tá? Ô, Viviane, a professora Flávia está falando aqui ó, que uma das primeiras palavras que a filha dela aprendeu foi mais. Claro. A minha também, Flávia.
Somar é melhor que tirar, né? Valeu. Que dividir. Verdade. E aí, pessoal, com esses dois conjuntos, daria para fazer contas, essas operações de mais, de menos e de vezes, tranquilamente. Só que aí surgiu a necessidade de fazer as divisões, né? Então, você consegue pegar 2 balas e dividir para 2 pessoas. Eu tenho 2 balas, vou pegar uma e vou dar uma para o Osmar. Beleza, a criança entende, você entende quando mais jovem. Só que quando eu tenho uma bala só para dividir para nós 2, aí a casa cai. Aí a gente tem que ampliar o quê? Vai ficar com menos, né? Vai ficar, vai ter que quebrar. Aparecem os números quebrados, que a gente chama de racionais. Eles surgem das divisões, tá certo? E por isso ele tem essa letrinha de que de quociente, de divisão. E aí a gente começa a trabalhar com eles. Aí mais ou menos, a gente faz algumas contas, mas a gente sistematiza essas operações aí e fala deles lá no 7º ano. Acho que é a primeira vez que a gente fala desse conjunto dessa maneira. Então, quem são os números racionais? São os resultados de divisão. E só podem ser de 2 tipos, tá? Ou eles vão dar números exatos, que o resto é 0. Ele pode aparecer com uma vírgulazinha, mas ele, de toda maneira ele fica exato, você consegue terminar essa divisão. Ou então, quando você divide, começa a ter repetição. A gente chama de dízima periódica. Então, todos esses números a gente chama de racional. E, por fim, aparece um outro conjunto que mais no final do 9º ano a gente vai falar sobre eles, que são os números irracionais, que eles surgem aí mais na geometria, na necessidade de calcular algumas relações dos corpos redondos, ou então as diagonais de alguns quadriláteros, tá? Então, eles não são frações, eles não podem vir como frações. Normalmente, eles aparecem aí como raízes de um número que você não conhece direito. Beleza? Então, está aí nosso conjunto. E, por fim, eu apresentei para vocês a reta. Veja que eu coloquei aqui do lado, não sei se dá para aparecer aí, um Rzinho, né? Esse é o símbolo do conjunto dos números reais. Quem são os números reais? São todos os números. Deixa eu voltar aqui. São todos os números, tá? Quem é fração e quem não é fração. Nós vamos chamar de real. E o real, então, são 2 conjuntos. Todo mundo que é resultado de fração, que dá exato ou dízima periódica, ou os números que não têm fim depois da vírgula, que são os irracionais. E todos eles formam a reta, e eu chamei e representa por esse símbolo aqui, ó. Tá bom? De reais. Hoje nós vamos voltar a falar mais um pouquinho da representação dos números racionais. E aí a gente já começa com uma atividade aí para vocês. Eu vou pedir para vocês fazerem só a atividade, a letra A e a letra B, por enquanto. Dá a resposta ali no chat, senão fica muito grande. E volta aqui para a gente com 1 minuto. Mas antes eu vou explicar como que a gente faz, tá bom? Não vou nem fazer exemplo, porque eu quero ver o que vocês se lembram do bimestre passado. Tá? Então, assim, a pergunta é essa. Pode deixar na telinha, por favor. Escreva os decimais na forma fracionária e as frações na forma de decimal. Decimal é aquele númerozinho com vírgula ou inteiro, né, que você põe a vírgula e acrescenta 0. E aí eu vou lembrar vocês como que faz a letra A e a letra B, por exemplo. Ó, a gente olha para o número sem a vírgula, fala o nome dele sem a vírgula, completo. Aí veja qual é a casinha que ele está depois da vírgula. Lembrando que é unidade, para o lado depois da vírgula, décimo, centésimo, milésimo, né? E assim vai. Então, você vai escrever na forma de fração do jeito que lê. Por exemplo, 2,1 sem a vírgula ficaria 21. Ele para na casa do decimal, então 21 décimo, certo? Então, 1 minuto para vocês trazerem a resposta da letra A e a letra B aí no chat, por favor.
volta com ele. Retornamos aqui, Viviane, muita participação de todos. Professor José Flávio está com a Beatriz, está na letra E, ela colocou 21 sobre 10. Cílio, tá? É isso, 21 sobre 10. Também 3.254 sobre 100, a segunda resposta. Acho que não deu tempinho, a grande maioria colocou aqui apenas o número, a letra A e a letra B. Encontrei aqui, ó, o professor Janderson mandando as respostas também, avançou, tá? Foi lá para a letra C e para a letra D também, além da letra A. Nós vamos voltar. E B. Oi? Nós vamos voltar agora com exercícios para fazer as outras respostas. Tá? E os alunos lá da PEI Barão de Monte Santo, lá de Mococa, participando da aula também, mandando a resposta. Ela está aqui, Viviane, 21 sobre 10, professora Mônica, tá? Eliane Henrique, lá da Escola Estadual Paulo Coelho da Silva, 2 sobre 10, 3.354 sobre 100, professora Eliane, tá bom? Os alunos Flávio, a Glenda e a Érica colocaram 21 sobre 10. Professor José Luiz não colocou o nome da escola, nem a cidade. José Luiz, por favor, na próxima, né, para a gente dar aqueles créditos. Para finalizar, Viviane, a professora Renata está lá com as alunas Júlia, do nono C, e a Stephanie, do nono B, lá da PEI Uzenir, lá em Votuporanga, tá ok? 21 sobre 10, 3.254 sobre 100. De antemão, agradeço a participação de todos aí, tá bom? E, infelizmente, a gente não consegue ler todas, tá bom? É isso mesmo, gente. Eu já coloquei aqui para vocês as respostas. Lembrando que essa atividade está na página 57. A gente está fazendo a letra A, a letra B. Nós vamos pular para a letra D e a letra G, tá certo? Mas você, aluno, pode fazer todas as outras, tá bem? Então, ficou assim, ó, 21 décimos. Eu olho para o número sem a vírgula, não é? Eu faço de conta que não está a vírgula aqui e leio o número, 21. Aí eu percebo que a primeira casinha depois da vírgula é o décimo. Então, eu leio ela, 21 décimos, e depois eu represento na forma de fração. E eu percebo que não dá para simplificar, então fica assim mesmo. A próxima ficou assim, ó, tira a vírgula, 32 inteiros e 54 centésimos é uma leitura, ou 3.254 centésimos. E aí a gente fica sobre 100, porque tem duas casas decimais, né? Décimo, a próxima casinha. Uma é décimo, a próxima casinha é o centésimo. E aí eu percebi, pessoal, ó, que dava para simplificar por 2 e eu fiz isso, tá? Quem não fez, depois pode fazer. É sempre bom deixar elas simplificadas. E aí eu peguei a metade de cada número, cheguei nesse resultado. E agora vamos fazer mais essas duas outras, a letra D e a letra G. Mais um minuto para vocês terminarem e mandar a resposta para a gente.